E aí, tem algum tipo de oração que não chega no céu? Oi, tudo bem com você? Eu queria conversar com você mais uma vez nessa nossa série de estudos, nessa nossa semana estendida de oração, onde nós estamos meditando um pouquinho sobre esse livro, a Palavra de Deus. E eu queria convidar você mais uma vez para a gente poder falar sobre a santificação. A santificação passa por vários passos, nós já falamos aqui sobre domínio próprio, sobre humildade, já falamos aqui sobre a maneira como nós trabalhamos nosso coração, já falamos aqui sobre a honra somente a Deus, já falamos aqui sobre a adoração que não pode ser a outra pessoa, a outro ser em todo o universo, a não ser ao Deus Todo-Poderoso. E hoje já chegamos em um ponto que é bastante interessante, falando ainda sobre a vida de Daniel. Eu queria propor para você para que nós pudéssemos parar um pouquinho e prestar atenção no estilo da oração de Daniel. Como é que Daniel se dirigia a Deus, ou o que é que ele se preocupava, com o que ele se preocupava quando ele tentava falar com Deus. Você gosta de orar? Você gosta de conversar com Deus? Você já teve esse desafio? Já se desafiou a falar com Deus? Fica aqui o desafio para você, então deixa eu deixar para você uma missão, uma tarefa de casa, para que hoje você possa conversar com Deus. Pare um pouquinho em algum canto isolado na sua casa, em algum lugar onde não tem ninguém ali para poder te incomodar ou atrapalhar aquele seu momento com Deus, e converse com o Deus Todo-Poderoso. Converse. No começo vai parecer para você que talvez você não esteja falando com ninguém, mas comece a se concentrar e você vai perceber que o Deus Todo-Poderoso está ali, pronto para te ouvir. É interessante a gente parar para pensar nisso, não é? Porque Deus está sempre pronto para nos ouvir. Deixa eu chamar você para você abrir a sua Bíblia e poder entender um pouquinho sobre o que eu estou falando. Eu queria que você fosse até o livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, no capítulo 9. E dali eu separei alguns textos que nós vamos então meditar. Queria começar lendo com você o verso 4. E aqui eu leio assim, Daniel 9, no verso 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, és grande e temível, tu guardas a sua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal, fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, príncipes e antepassados e a todo o povo da terra. Essa oração é o início dela, e quase todo o capítulo, ou todo o capítulo 9, ele tem a ver com essa oração de Daniel, e é o relato das palavras que Daniel coloca ali. Mas algumas coisas eu tiro para poder aprender dessa oração em específico. O primeiro delas, Daniel estava preocupado com alguma coisa, por isso ele começa a orar. Mas o que estava preocupando Daniel? O que deixava ele preocupado para não deixar ele dormir em paz, para ele ter essa preocupação de continuar ali em oração, incomodando a Deus? Eu vou te falar o que tinha. Daniel conhecia a Bíblia, Daniel estudava a palavra de Deus mesmo estando em um lugar distante, mesmo ele estando em meio aos medos e persas nessa época, ou mesmo antes, ali junto da Babilônia, Daniel continuava estudando a palavra de Deus. E ao estudar a palavra, Daniel nunca jamais deixou de estudar os livros proféticos. Porque ele sabia, já tinha ouvido falar, quem sabe seu pai, quem sabe sua mãe, algum outro estudante da Bíblia lá em Jerusalém, onde eles moravam antes de ele ser tomado como escravo, dizendo que o povo de Israel ficaria durante algum tempo como escravo, como cativo. E a Bíblia fala qual é o tempo. A Bíblia é clara em dizer que eles passariam 70 anos. Ao chegar no final dos 70 anos, Daniel tinha sido um dos primeiros grupos a ser levado lá para a Babilônia, e agora Daniel contava ano por ano, estava chegando no final dos 70. Primeira coisa que eu aprendo para que Deus possa ouvir a minha oração: eu preciso, sim, preciso com muita força e com muita fé conhecer desse livro. Eu preciso sim ter uma maneira correta de falar com Deus. Não estou falando de uma palavra, de um jeito diferente de falar, não estou falando de uma maneira rebuscada de colocar aqui as minhas palavras, mas eu estou falando da maneira do conhecimento, porque eu somente consigo falar com fé, com Deus Todo-Poderoso, quando eu leio esse livro, quando eu me aprofundo nesse livro, quando eu presto atenção nos textos, e ali eu descubro as coisas que Deus está disposto a fazer. Por isso, Daniel estava orando dessa forma, e
Daniel é incisivo, ele traz aqui para Deus as necessidades que eles tinham e diz assim: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de toda a eternidade, aquele que criou todas as coisas, o Senhor permitiu que nós viéssemos para a Babilônia, agora por favor nos tira do meio desse lugar, por favor, nos liberta e nos ajuda a reconstruir a sua cidade, a cidade que tem o seu nome. Vou ler o segundo texto, que está ali do verso 18 em diante. Na minha Bíblia eu leio assim: ó Deus, inclina-te, ouve-me, abre teus olhos e vê a nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva o teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Deus, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó Deus, pois o teu povo e tua cidade carregam o seu nome. Por que Daniel sabia dessas coisas? Porque ele conhecia o texto bíblico. O texto bíblico diz o quanto o nome de Deus é poderoso, o quanto o nome de Deus ele deve ser exaltado e o quanto o nome dele deve ser protegido. O povo de Israel tinha a incumbência de ser chamado o povo de Deus, ou seja, qualquer um que chamasse um hebreu ou um israelita pelo nome, deveria se lembrar que eles eram filhos de Deus. Entretanto, o povo de Israel caiu em um problema muito grande, porque eles começaram agora a bater no próprio peito e dizer: nós somos poderosos, nós somos o povo de Deus, nós temos tudo o que nós queremos. E aos poucos, eles passaram a ser ostentadores, passaram a ser arrogantes, passaram a ser pessoas que não ligavam mais para o Deus que era o Deus daquele povo e começavam a achar que eles eram mais importantes do que o próprio Deus. Isso fez com que a ruína chegasse naquele povo. Trago para você então qual é a segunda coisa que faz com que a sua oração chegue aos céus. A primeira delas é o conhecimento da palavra e a segunda delas é um coração contrito, um coração entregue, um coração disponível para poder entender quem realmente é o Deus. Nós nos achamos muito grandes muitas vezes, mas quando eu leio os textos de Daniel, eu descubro que Daniel tinha compreendido o quanto aquele povo e o quanto ele mesmo eram pecadores. Veja só do verso 15 em diante. Ele continua dizendo assim: ó Senhor nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para o teu nome ao resgatar seu povo no Egito com grande demonstração de poder, mas nós pecamos e estamos cheios da maldade. De acordo com toda a tua justiça, Senhor, desvia tua ira furiosa de Jerusalém, a tua cidade, o teu santo monte. Como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, todas as nações vizinhas estão zombando de Jerusalém e também do seu povo. Interessante, porque Daniel tinha a preocupação aqui primeiro com o nome de Deus, segundo com o povo e somente por último ele parava para pensar nele. Nós muitas vezes somos simplesmente aquelas pessoas que pensam na gente mesmo, pessoas que olham para dentro, olham para nós, para o nosso tamanho e achamos que nós somos todos poderosos, que somos grandes, mas na verdade quando a Bíblia ela fala sobre cada um de nós, ela diz que nós somos pecadores. Ellen White, falando sobre a nossa condição de santificação, ela diz assim: nós somente acharemos que somos sem pecado quando estivermos muito distantes do Senhor. Porque quanto mais perto estivermos da glória, da santidade e do poder de Deus, mais nós nos reconheceremos como pequenos, como falhos e como pecadores. Percebeu? A grandiosidade de Deus, a perfeição de Deus e todo o caráter que é amor do nosso Deus Todo-Poderoso só nos ajuda a compreender o quanto nós precisamos dele. Por isso as orações de Daniel eram tão importantes e Daniel ainda se aplica a fazer mais uma coisa, porque Daniel agora incomoda ao Senhor com suas atitudes, porque ele orava todos os dias e em todos os momentos chamando a atenção de Deus e dizendo: Deus, por favor, ouve o meu chamado, Deus, por favor, ouve a minha voz e atende o seu povo precisa retornar até Jerusalém, o lugar de onde nós saímos, nós não deveríamos ter saído de lá e nós precisamos retornar. Até que começa o capítulo 10. E agora quando eu vou para a Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 10, eu encontro nos primeiros versos do capítulo 10 o que aconteceu. Dá só uma olhadinha ali do verso 2 em diante.
Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Ou seja, esse luto, ele descreve o que ele estava fazendo, ele estava orando. No verso 3, ele continua dizendo assim: durante todo esse tempo, eu não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não usado nenhuma loção perfumada, até se passarem 3 semanas. Verso 5 agora. O seu corpo, ou melhor, vou para o verso 4 ainda. Verso 4, em 23 de abril daquele ano, estava em pé, próximo ao grande rio Tigre, e levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho, com um cinto de ouro puro. O seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, o seu rosto faiscava como relâmpago, os seus olhos eram como tochas acesas, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Daniel incomoda tanto a Deus com suas orações. Não incomodar de atrapalhar, mas ele é tão insistente. E ele tinha um coração tão disponível a buscar a palavra, a ter fé, a se entregar ao Senhor, que o próprio Senhor resolve vir para conversar com Daniel. Se você bem perceber, essa daqui é uma citação que ajuda a gente poder entender quem é essa pessoa, porque essa descrição é uma descrição muito parecida com a descrição que João faz quando Jesus aparece para ele no começo do livro do Apocalipse. Aqui nós estamos no começo do período profético de Daniel, então ele vê o próprio Jesus. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, nós vemos Jesus aparecendo também a um novo profeta, agora é o profeta João. E João vê Jesus com as mesmas características. Quando você ora, não importa se você esteja vendo ou não, Deus aparece para cuidar de você. Quando você tem necessidades, reconhece o seu lugar nesse mundo, o seu lugar de dificuldades, o seu lugar de lutas, Deus aparece para atender o seu pedido, para atender as necessidades do seu coração. Ele abre o próprio coração, Ele abre os próprios ouvidos, Ele abre os próprios olhos para observar as dificuldades que nós estamos passando e Ele chega perto da gente. Esse é o Deus. Esse é o Deus que nos chama para a santidade. Esse é o Deus que nos chama para sermos melhores a cada dia, para cada vez mais crescermos na direção dele. E o mais legal é que o que acontece, porque Daniel estava em oração durante 3 semanas, e você viu a descrição, ele orava e pedia a Deus, e nem mesmo se cuidou durante aqueles dias. Mas dá só uma olhadinha o que acontece no verso 11, capítulo 10, no verso 11. Gabriel aparece para Daniel. Então ele começa a dizer assim: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho para dizer para você. Levanta-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu me levantei, ainda tremendo. Em seguida ele me disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento a se humilhar perante de Deus, o seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Os próximos versos dizem que Gabriel estava falando ao rei da Pérsia durante 21 dias, para que ele pudesse então movimentar o coração dele, porque um homem orou e a profecia precisava ser cumprida. A profecia de liberdade para o povo de Israel, para que eles retornassem até a sua cidade, até Jerusalém, então pudessem reconstruir aquele lugar. Eu não sei se você precisa reconstruir alguma coisa na sua vida. Eu não sei se você tem alguma cidade que você gostaria de voltar para lá para reconstruir. Mas o que eu sei é que o Deus Todo-Poderoso, Ele ouve a nossa oração quando nós nos dedicamos a nos entregar ao Senhor. Por isso, entregue sua vida nas mãos de Deus neste momento. Eu vou pegar um livro de Ellen White que eu tenho aqui, é um livro bem pequenininho chamado Santificação. Não sei se você já leu esse livro, mas se não, busque ele, procure ele e leia esse livro. No finalzinho do capítulo 6, Ellen White, descrevendo e explicando os ideais para o jovem cristão e usando o mesmo exemplo sobre Daniel, Ellen White diz assim: Daniel foi um devoto servo do Deus Altíssimo. A sua longa vida foi repleta de nobres feitos de serviço para o seu mestre. A sua pureza de caráter e inabalável fidelidade são igualadas unicamente por sua humildade de coração e contrição diante de Deus. Nós repetimos, a vida de Daniel é uma inspirada ilustração da verdadeira santificação.
Você e eu somos chamados para também sermos como exemplos para o povo que está aí fora, para as pessoas que nunca terão a capacidade de pegar este livro e poder compreender a santificação que Daniel tinha em sua vida como nosso exemplo. Mas você e eu somos os exemplos para essas pessoas. Nós aqui somos chamados para nos santificar, para buscar a nossa santidade e então cumprirmos o chamado de Deus de levar esse evangelho a todas as pessoas. As nossas orações, obviamente, podem conter coisas para a gente, mas não devem se limitar a isso. As nossas orações devem se preocupar, sim, com nossa família e conosco, mas não devem se limitar a isso. Nós temos também que orar pelas pessoas que estão precisando do chamado de Jesus para a vida delas. Nós também temos que nos preocupar com as pessoas que podem também ser o povo de Deus e que podem entrar nas portas pela Canaã Celestial. Eu e você somos chamados para inspirar essas pessoas, somos chamados a chamá-las, a convidá-las para estarem no caminho correto. E você, aceita esse chamado? Você aceita ser convidado por Deus para fazer esse propósito na sua vida? Eu quero isso, e por isso eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nós podemos terminar uma meditação e podemos entrar em contato com o Senhor a partir da oração. Toma conta da nossa vida, fala cada um de nós, limpa nosso coração, nos transforma em fiéis seguidores do Senhor, pessoas que têm o coração entregue nas tuas mãos, reconhecem que são pecadores e que ao mesmo tempo precisam muito do Senhor. Por isso, Deus, por favor, atende a nossa oração. Toma o nosso coração e toca a vida dessas pessoas, do seu povo, as pessoas que estão disponíveis para entrar na Canaã Celestial pelas portas, para entrar naquela cidade que o Senhor tem preparado para a gente e viver eternamente ao lado do Senhor. Toma conta da gente, nos guia sempre, nós nos entregamos completamente a Ti mais uma vez. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Já clicou em curtir? Clicou no coraçãozinho? Deus abençoe você, um grande abraço, amanhã a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, tchau.